Saudações, não assista à noite. Essa história se passou no final dos anos 70, a uns 300 metros do que hoje é o Motel Segredos. Na época era pasto e cana, e o fato ocorreu na divisa entre o sítio Calciolari e o sítio Fontana, que eram separados por uma cerca. Estávamos eu e 2 amigos no sítio Fontana, esperando a troca da turma para irmos embora. Por volta das 23 horas, todas as máquinas já estavam paradas e as luzes apagadas. O local iluminado apenas pela lua. Nós avistamos do outro lado da cerca, do sítio Calciolari, um homem caminhando sem rumo, aproximadamente a 40 metros de distância. Continuou caminhando a caminho da porteira. Quando passou atrás de uma grande moita conhecida pelos antigos como arranha-gato, e simplesmente não apontou do outro lado. Estranhamos, já que o homem não foi para frente nem voltou para trás. Então pegamos as máquinas que já estavam desligadas e religamos para iluminar o lugar. E fomos à procura dessa pessoa, temendo ter acontecido algum acidente, mas não encontramos nada. Incrédulos, retornamos ao ponto anterior para aguardar os trabalhadores que nos substituiriam. Meses se passaram, e eu estava novamente trabalhando naquele mesmo local, arando a terra com o trator e preparando-a para o plantio da próxima safra. Quando notei que o óleo estava acabando e precisaria abastecer no posto das Araras, onde abastecíamos todas as máquinas. Nesta época, trabalhávamos para o Dr. Pontes. Enquanto subia pela estrada no meio do milharal, algo passou andando bem devagar e parou em frente à máquina, no meio da estrada. Me surpreendi ao ver o que era. Um cachorro muito estranho, que parecia ter as pernas traseiras enormes, assemelhando-se a uma pessoa andando com os 4 membros no chão, pernas e braços. Ao olhar mais atentamente, meu medo aumentou ainda mais. Os olhos eram vermelhos, as orelhas grandes e caídas, e a criatura era muito peluda. A coisa voltou a caminhar e entrou novamente no milharal, do outro lado da estrada. Morrendo de medo, engatei todas as marchas possíveis e saí de lá o mais depressa que consegui, rezando para que aquilo não me perseguisse. Quando cheguei ao posto, abasteci o trator e contei aos demais trabalhadores, que não souberam explicar o ocorrido. Para o meu desespero, tive de voltar pelo mesmo caminho, mas a volta foi tranquila e nada foi visto. Seria aquela criatura o mesmo homem que vimos antes? Seria um lobisomem? Um cachorro com má formação? Nunca saberei. Mas este fato eu jamais esquecerei. Olá, adorável e querido Maciel e equipe de também adoráveis. Para mim é uma enorme honra poder escrever-vos. Sou um dos teus muitos escritos. Como havia prometido, ao vosso pedido, com muito custo,
Por falta de tempo, estou enviando meu primeiro relato de muitos outros. Saliento que a maioria acontecera na minha infância e alguns na adolescência. E se não me engano, um só ocorreu quando adulto. Mas, como adulto, não foi assustador, apenas intrigante, sem nexo e sem resposta, ou seja, algo inusitado. Bom, vamos ao primeiro relato. Este aconteceu comigo quando devia ter por volta de 16 anos. Me apresento. Meu nome fictício é Siqueira Batista, que é de fato de origem espanhola, mas com alemão e português. Vamos ao relato. Como já tinha feito comentários no canal, já conhecia a região da Floresta Amazônica. Já fui caçador mirim e também lenhador. E derrubava árvores gigantes quando criança. Coincidentemente, nunca me deparei com nada de sobrenatural nas matas amazonenses. Porém, meu avô e tio avô, sim. Eles eram seringueiros, mas essa é outra história, que inclusive lembrei nesse exato momento em que digito. E como caçador, eu era rastreador, ótimo para achar caças. E pelo tamanho era imperceptível aos olhos das caças. Mas foi no estado de Mato Grosso, mais precisamente na cidade exótica de Chapada dos Guimarães, onde dizem ver OVNIs, aliens, duendes e etc. E até troás, conhecidos também como pés de garrafas. Eu, particularmente, nunca vi nada dessas aparições. Outra coisa que eu saiba que tinha e ainda tem são muitas onças de todos os tipos, e onde sabia de aparições delas, ia nos rastros delas, porém nunca consegui ver uma sequer, pessoalmente. Embora, quando estado em Mato Grosso, na cidade de Chapada dos Guimarães, não era mais lenhador e nem caçador, só admirador da natureza, pois, de fato, a natureza daquela cidade é encantadora. E quando se adentra nela, não dá vontade de sair do meio dela, não. Dá vontade de construir uma cabana de palha e viver lá, pois ela atrai a gente. É algo fascinante. E eu não era diferente dos outros turistas. A diferença é que eu andava só e refutava carregar qualquer tipo de arma. Às vezes adentrava em meio às matas e cerrados descalço e só de bermuda, e desbradava sem medo de ser feliz e nem medo de onças e cobras venenosas que também tem lá aos montes. Mas eu já andava dessa forma proposital, pois sempre fui uma pessoa racional e um pouco filósofa desde criança. Eu criei para mim mesmo uma teoria. Quando uma pessoa de boas intenções adentram nossas casas como visitantes e admiram as nossas casas e nos elogiam, nos alegram e nós oferecemos o que temos de melhor a esses visitantes. Porém, quando notamos as más intenções dos que adentram nossas casas, não consideramos como visita e os expulsamos de nossas casas e nos tornamos hostis a essas pessoas. Assim também é a natureza, todo o contexto dela, e ela, portanto, era uma casa, e eu tinha que ser educado e bom visitante para ela, e assim seria bem recebido. Assim eu concluí a minha teoria sobre a natureza, e por isso não tinha medo de nada.
pois sabia que a própria natureza me protegia dela mesma, e as únicas coisas de perigo eram cobras, que eu via cruzando o meu caminho. Contudo, elas nunca me atacaram. Me viam e seguiam seu caminho. E eram uma mais linda que a outra. E o que mais me atraía era tantos pássaros que pareciam me seguir e gorjeando o tempo todo, e árvores com plantas parasitas nos seus troncos tinham todas flores lindas, parecendo jardins suspensos naturais em meio às matas. E isso eu fazia assim que tinha tempo. E geralmente nos dias de sábado, adentrava nas matas e cerrados por volta das 8 da manhã e voltava para casa só no escurecer, por volta das 19 ou 20 horas. E não levava lanterna e nem alimentos quaisquer, pois sempre encontrava plantas silvestres, frutíferas, e delas me alimentava e agradecia a natureza pelo alimento. E depois buscava um lugar onde eu me aconchegava para admirar toda a beleza natural do local, desde o capim, o chão, as árvores, arbustos, o horizonte, as montanhas, o céu e as nuvens. E lá esquecia da vida de humano, e lá me inteirava com a natureza. E quando voltava para casa ao escurecer, me sentia leve, energizado, renovado, alegre, com uma felicidade contagiante, tanto que voltava para casa cantando qualquer canção com a minha voz de taquara rachada. E todas as energias negativas que estavam comigo ficavam na natureza. Era sempre assim. E foi num desses passeios pelas matas e cerrados que me ocorreu o inusitado, pois toda vez que adentrava a mata e cerrado, avançava mais e mais, sem me preocupar com o que iria me deparar ou se iria me perder. Aliás, isso nem cogitava em minha mente. Eu lembro como se fosse hoje. Saí de uma mata fechada e me deparei com um lindo cerrado, com árvores, uma aqui, outra ali, e os arbustos, e as gramíneas altas, e as árvores dos cerrados nunca são tão altas assim, no máximo 7 metros de altura. E assim era esse lugar. A maioria das árvores eram frutíferas e comestíveis por humanos, mas percebi que elas estavam verdes ainda. Mas o que me interessava era admirar o encanto da beleza fascinante daquele lugar. Tinha muitos vales, intermináveis, e de longe eu via o horizonte. Me apaixonei por aquele lugar. Era singular, incomparável. Parecia que eu estava numa terra distante, que fosse em outro mundo, como nos filmes, onde pareciam santuários subterrâneos, nunca vistos ou descobertos. E eu vislumbrava o além daquela beleza natural. Encontrei uma enorme rocha e subi nela, e lá do alto via que era mais lindo que eu via, além do que eu podia imaginar. E já planejava o retorno neste mesmo local, em outro passeio, que até marquei a pedra e os caminhos por onde percorri na ida, e voltei para casa fascinado com aquele santuário.
E foi que, andando por um bairro afastado, descobri uma estrada de terra que seguia para a direção do local onde eu tinha ido, porém pelo mapa. E as trilhas, eu mesmo quem fazia, apenas com os olhos, e decorava os lugares. Portanto, calculei que aquela estrada levaria nas proximidades daquelas montanhas onde eu tivera ido antes, e planejei num sábado ir por lá. E chegando no sábado planejado, peguei uma bicicleta emprestada, pois presumi que pela estrada teria uma viagem mais longa, e de fato foi. Ao estar chegando na direção das montanhas onde eu tinha ido, avistei ao longe um vilarejo feito de tendas, como tenda de ciganos, de um lado e de outro daquela estrada. Eu achei estranho. Mas era estrada, então não deveria ter problema eu prosseguir nela. Só que chegando no meio desse vilarejo, que tinha aproximadamente 15 ou 20 tendas, percebi que esse vilarejo ficava situado bem na direção lateral do lugar onde eu fora antes. Eu calculei que daquele vilarejo subindo as montanhas, na minha esquerda, eu andaria aproximadamente 3 quilômetros do local. Não estava tão longe, então pensei, vai ser a partir daqui. Vou adentrar este cerrado e vou chegar no santuário de novo. E todo animado com esse plano, porém raciocinei, como vou partir a partir do vilarejo, preciso me apresentar aos moradores e comunicar sobre a minha vinda até aqui. E quem sabe eles me deixam guardar a bicicleta com eles. Mas para isso, tenho que falar com o chefe do arraial. Então me aproximei de alguns homens que estavam ajuntando lenhas e outros faziam alguma atividade que não prestei atenção, e os cumprimentei. E todos eles cordialmente responderam ao meu cumprimento. E todos sorridentes, como se já me conhecessem. Eu perguntei quem era o líder deles. E de dentro saiu uma senhora branca, alta, de cabelos grisalhos e soltos e compridos, de aproximadamente 70 anos. Acredito pela aparência, e se apresentou como Arite. Então a cumprimentei também, e de forma especial, e ela em seguida perguntou gentilmente: em que podemos te servir, meu garoto? Eu respondi, contando que já tinha andado por aquelas montanhas em alguns dias atrás, mas pela mata, e encontrei um santuário e queria voltar a vê-lo, só que agora a partir do vilarejo deles, e gostaria de saber se ela concordaria. Qual foi a surpresa, o espanto que ela teve ao ouvir eu contar essa história? Me perguntou com espanto: como é que é, meu filho? Você andou por aquelas montanhas lá no alto? E quando? Respondi: cerca de 7 dias atrás. Ela ficou mais espantada ainda. Então perguntei o porquê do espanto, e ela respondeu com outra pergunta que me fez ter frio na barriga e me desmontar na hora. Mas ninguém te viu lá em cima? Como assim? Eu perguntei. Ela respondeu: criança, lá em cima é garimpo de um lado ao outro. Está cheio de garimpeiros, e todos armados até os dentes. E ainda tem os seguranças em várias partes para proteger o garimpo e os trabalhadores de intrusos e ladrões. Não sei como eles não te viram. Tem seguranças 24 horas por dia lá em cima. Sem contar que está cheio de onças ferozes. Não entendo como você, garoto, andou por aqueles vales sem ser visto. Eu respondi: senhora, eu não vi nada lá em cima além de árvores, arbustos, vales
intermináveis, um lindo santuário natural. Além disso, nada mais eu vi. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, cabisbaixa, e depois levantou a cabeça e olhou bem para mim e questionou: não consigo entender como você andou pelo meio do garimpo e não viu nada e ninguém também te viu. E perguntou se eu tinha certeza se era ali mesmo que eu percorri. Garanti que sim, pois até marquei o conjunto de montanhas e calculei que estava por volta de 3 quilômetros dali do vilarejo. Ela, assustada, disse: mas é lá mesmo, meu filho. Meu coração quase saiu pela boca. Como ela fez essa afirmação? E eu insisti que queria ir lá de novo para admirar a beleza do santuário. Eu vi lá em cima. Eu fui lá. Então ela disse: vamos fazer o seguinte então, meu filho. Tu vens no próximo sábado, pois vou fazer uma reunião com os garimpeiros e outra com os seguranças sobre tua vinda e seus passeios. E contar que, inclusive, tu já passastes por eles e eles não te viram. Assim, eles ficarão sabendo da tua presença. Tu deixas teu nome para tu identificares a eles, pois tu virás por aqui e um guia te levará até eles. E enquanto estiveres por perto dos garimpeiros, os seguranças te farão guarda. Porém, ao afastares, estarás por tua conta e risco, pois há muitas onças lá em cima. E outra coisa, venhas com bota de 7 léguas, por causa das serpentes peçonhentas, e tragas pelo menos um facão grande, para te defenderes de ataques de onças. Não andes mais descalço e só de bermuda por essas matas e nem pelos cerrados, pois a natureza oferece muitas armadilhas. Não confies muito, a natureza também trai. Estamos combinados assim? Respondi que sim e me despedi dela, e voltei para minha cidade. E então resolvi investigar junto a moradores antigos da cidade sobre um garimpo no local citado e um vilarejo que parecia ser de ciganos, mas era de garimpeiro, cujo líder era uma senhora de idade. Qual foi a minha surpresa dos velhos moradores! Segundo eles, na cidade de fato já houve muitos garimpos de diamantes em várias regiões dos cerrados da cidade. Porém, ali onde eu identifiquei, nunca. Até porque, segundo eles, era uma região arenosa. Portanto, já se viu ter garimpo em região de areia, tipo movediça, a qual eles chamam de saibro, e tem outro nome que falam lá que não lembro mais. É uma areia fina e úmida, a qual usam para fazer massa de reboco e assentar tijolos. E concordei com eles, que de fato não fazia sentido mesmo, pois garimpos só existem só onde há cascalheira e pedreiras, e garimpos de areia só em rios. Lá não tem rios. Então perguntei sobre a colônia de garimpeiros, e eles perguntaram se eu tinha bebido. Se lá não tinha garimpo nenhum, como poderia ter colônia de garimpeiros? E muito menos com uma mulher como líder. E outra coisa, disseram eles, ciganos não têm mulher como líder, e naquela estrada não existe nenhum. Eles diziam mais ou menos assim: araia nenhum. O povo viaja direto por aquela estrada para chegar na outra cidade. E não tem araia nenhum lá. Onde você viu?
E depois desta conversa que tive com velhos moradores da cidade, até hoje a senhora e seus garimpeiros e seus seguranças estão aguardando a minha volta por lá. E depois desse episódio nunca mais quis entrar em mato nenhum, nem que fosse gramado de campo de futebol. Só se estivesse com as gramas aparadas. Fiquei com trauma e até hoje tento entender o que aconteceu. Bom, amigo adorável Maciel e equipe, este é o relato ao qual prometi vos enviar, o qual presumo que foi um encantamento pelo que passei, pois as matas e cerrados daquela cidade fazem muito isso. Haja vista que já ouvi muitos relatos de pessoas, adultos, crianças, jovens, sobre lugares fantásticos, e marcavam até os lugares e voltavam com as pessoas e não mais o encontravam. Ou eu tive um encontro com um sobrenatural, que se manifestou naquela estrada para me alertar dos perigos das matas e me darem livramentos. E se foi isso mesmo, muito me ajudaram, pois nunca mais quis adentrar naquela mata ou qualquer outra. Espero que gostem, pois já tinha avisado que não era assustador nem fantasmagórico, mas de encantamento ou livramento e muito inusitado. Desde já agradeço pela oportunidade e adianto que esse episódio só contei para uma pessoa, além dos velhos moradores, que já até faleceram na época. E creio que esse assunto morreu com eles, pois se não fosse assim, a cidade toda já saberia. E aliás, nem sabia como contar isso às pessoas. Além disso, não tinha amigos, senão esses idosos que já descansam neste mundo. E agora que estou contando a público, isso é, se eu não assisto à noite narrar ele. Hoje eu fico pensando, e se eu retornasse lá conforme o combinado? O que aconteceria? O que eu veria onde deveria estar o vilarejo? Pois de lá seria meu ponto de partida para subir as montanhas. O que aconteceria lá comigo? Obrigado e abraços virtuais a todos. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel, passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Elrolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer, pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele.